Olá, pessoal. Estamos aqui novamente na Rádio Imar. Gostaria de desejar a vocês, como sempre, de costume, o meu bom dia, ou boa tarde ou boa noite, dependendo do local e hora que vocês estarão vendo esse nosso podcast. Eu sou Antônio Paulo Dourado, presidente do Instituto Mar Futuro. Estou aqui juntamente com o diretor do Instituto, Leonardo Seixas, e temos hoje a honra de trazer aqui para falar conosco o almirante Marcos Almeida, atual presidente da IALA, que é a Organização Internacional de Auxílios Marítimos à Navegação. Seja muito bem-vindo, almirante. É um prazer estar aqui com o senhor para esse bate-papo, que é nosso costume fazer. E eu gostaria aqui de passar a palavra para o Leonardo, porque o Leonardo Seixas tem uma vida acadêmica em comum com o almirante na Escola Naval. Então, Leonardo, por favor, faça honras da casa. Bom dia para quem vai assistir de manhã, como a gente está agora. Boa tarde, boa noite, Almirante Marcos Almeida, grande amigo, companheiro de longa data, né? Já se vão 30 e blau anos, né? 35 anos, muito barato essa história aí, né? Eu gostaria que falasse, já que eu conheço tua história, mas nossos ouvintes de repente não vão conhecer a tua história, alguns até vão conhecer, mas gostaria que falasse um pouco sobre sua trajetória, sua carreira antes do IALA, né? A parte acadêmica sua até o almirantado. Bem, primeiramente, quero agradecer o convite, né, feito pelo meu amigo Leonardo, né, e pelo Dourado, mas é um prazer estar aqui para a gente conversar sobre temas assim, interessantes, importantes sobre o mar, para quem gosta do mar, né? E eu receber esse convite do Leonardo é muito legal, porque eu vou fazer só uma pequena correção, são 40 e poucos anos, Leonardo. Eu São já 30 e tô poucos comendo anos. onda, não estende isso não, vai de quanto que é Já 30 e são pouco. 43 anos já. Ok. Mas é muito legal estar aqui, eu agradeço o convite. Bem, eu entrei antes de entrar na Escola Naval, eu estava no Colégio Militar do Rio de Janeiro, era da Infantaria, estudei lá só no atual ensino médio, né? E fui direto para a Escola Naval. Quando eu conheci, então, o meu amigo Leonardo, em 1981. E meu pai era de Marinha também. Então eu já tinha um vínculo com a Marinha, porque por mais que ele não fizesse nenhuma propaganda, né? Eu sou caçula de quatro, né? Eu tinha me determinado a entrar para a Marinha. Na verdade, eu fui o único que entrou para a Marinha. E em 81, meus pais na época até ficaram preocupados, porque, pô, você não vai fazer vestibular, não vai fazer nada, pô, mas se você não passar para a escola, não sei o quê, mas eu estava determinado que ia passar, que ia ser, e realmente fui para a Escola Naval, que foi uma alegria muito para toda a família, né? E começou lá nossa trajetória e tive várias funções de servir na Amazônia durante 5 anos, primeiramente no navio Patrulha Raposo Tavares, depois o navio hidrográfico Argos, e, e a gente vai tendo, né, várias experiências, né? Eu fiz o curso de hidrografia, né? Fizemos o curso de hidrografia juntos, né, Leonardo? Sim. Em 1989. E aí eu servi no navio oceanográfico Antares, aí começou uma trajetória mais específica, né? Até uma experiência que eu acho que foi muito importante na minha carreira, né? Estando servindo no Estado-Maior da Armada, na Divisão de Assuntos Marítimos e Ambientais, eu fui designado para servir nas Nações Unidas, lá em Nova York. E foi na época que nós apresentamos a proposta de delimitação marítima da plataforma continental. Então, foi um período interessante que eu, no caso, eu fiquei responsável por toda essa parte do mar,
na época, na missão do Brasil junto às Nações Unidas em Nova York. Então, foi bastante interessante porque o embaixador, na época, o embaixador Sardenberg e outros diplomatas lá, como o ministro Paulo Tarrisi, Sobral, eles me permitiram ficar à frente desse assunto e eu fui, na verdade, durante 2 anos, o coordenador das resoluções sobre Oceans and the Law of the Sea, né, Oceanos e Direito do Mar, no âmbito da Assembleia Geral. Então, foi uma experiência muito bacana que me deu uma expertise, né, de lidar com outros países, de falar, a gente de se desenrolar nessas tarefas, né? Muito interessante. E depois eu voltei para o Estado-Maior da Armada, lá em Brasília, depois fui ser diretor do Centro de Hidrografia da Marinha, e aí em 2013 fui promovido a contra-almirante, e aí tive funções aí que acabou eh, em 2018, quando eu fui transferido para a reserva, muito feliz, toda a trajetória na Marinha, e aí eu fui convidado para ser coordenador de um projeto sobre política pública do mar na Fundação Estudos do Mar, da FEMAR. E de lá, ao mesmo tempo, começou a questão da IALA, e aí eu fui convidado para ser vice-presidente na época, candidato ao Brasil. O Brasil foi eleito, né, vice-presidente. Então, desde 2018, eu estou na IALA como vice-presidente até o ano passado, quando fui eleito presidente. Então, é uma experiência muito bacana, né, muito muito interessante, né, em termos de desenvolvimento profissional e pessoal também. A gente é integral, né, como nós conversamos, né, Leonardo? Sim. Então, não existe essa separação do pessoal e do profissional, nós crescemos sempre juntos, né, como um só integral. Então, é uma experiência muito interessante, muito importante, e eu agradeço sempre a Marinha pela oportunidade que ela me dá de me colocar nessa posição, de me ofertar essa oportunidade. Então, resumindo, é essa trajetória aí, né, até chegar na presidência da IALA. Almirante, eu queria que, se fosse possível, o senhor explicar para os nossos ouvintes o que é a IALA, né, e qual o papel da IALA em relação à questão marítima. E eu tenho uma pergunta também, já para dar início, caso esse bate-papo aí sobre a IALA. Existe a IATA, né? A IATA, né? Que em relação à International Air Transportation Association, seria o paralelo, a IALA seria o paralelo da IATA em relação ao mar? Bem, vamos lá, vamos por partes, né? A IALA, ela foi criada em 1957, né? E o objetivo dela prover um movimento dos navios de modo seguro, econômico e eficiente, por meio do aperfeiçoamento e harmonização dos auxílios marítimos à navegação. Então, é um processo, a figura que a gente sempre mostra, né, que o Jim lá da academia, da IALA, sempre apresenta, é como se fosse aquele adaptador de tomada, né? Ou seja, você vai viajando pelo mundo, você tem que levar um adaptador daquele. Então, se trata de auxílios à navegação, não tem como você ter esse adaptador. Então, você tem que harmonizar de forma que onde vá o navio, ele possa entender, compreender os sinais, os auxílios todos que existem, né? Então, a função da IALA é justamente fazer essa harmonização, ver se é necessário haver algum desenvolvimento, inclusive tecnológico, e promover esse desenvolvimento. Uma característica muito interessante da IALA é que a maior parte dos seus membros, né, e eu aí vou fazer até uma correção, atualmente, é uma Associação Internacional de Auxílios Marítimos à Navegação e Autoridades de Faróis.
Ela nasceu como uma Associação Internacional de Autoridades Faróis, ganhou, acrescentou-se a questão dos auxílios marítimos da navegação, e hoje em dia a gente está numa fase de transição para a organização intergovernamental, ou seja, ela é uma NGO, né, uma organização governamental, e está se transformando numa organização intergovernamental. Mas continua lá, e a grande característica dela é o número de membros industriais que são parte da IALA. E elas, na verdade, que estimulam esse desenvolvimento, o que faz um diferencial enorme para outras organizações internacionais ou associações, pelo acréscimo, né, pelo papel que esses membros industriais fazem junto a nós. Com relação à pergunta do Horácio sobre a IATA, né, nós temos vários correspondentes, né, no âmbito internacional. A IATA, eu diria que tem um papel maior em termos da parte de aviação aérea, de aviação, né, do transporte, né, mas existem vários. A Organização Hidrográfica Internacional talvez seja mais irmã da IALA, né? Agora, várias começaram da mesma forma. Por exemplo, a Organização Mundial de Meteorologia, ela também era uma associação internacional e que se transformou numa organização intergovernamental. Então, esse é um caminho natural, às vezes ocorre dependendo do ramo e da forma que as coisas se desenvolvem, né? Em termos de soberanias, né? O que está vinculado a essas questões, né? Então, a IALA tem uma comparação, e a gente usa muito nessa fase de transição, né, normatizações da IATA, de outras organizações também, para ver que a gente vai funcionar, que a gente vai fazer as coisas se operarem, né? Mas é um pouquinho diferente, que as questões são bem um tanto diferentes, né? Por mais que alguns auxílios são comuns, vamos dizer assim, né? Em ser comuns. Sim, sim. Almirante, eu andei verificando, eu venho acompanhando, né, a distância, aliás, desde a nossa época, né, de hidrografia, nós presenciamos aí o LEPLAC, né, o levantamento da plataforma continental no seu berço, né, no início, que agora está desenvolvendo, chegando já no PEM, aí, né, no planejamento do espacial, marinho, etc. e tal. Mas tem uma coisa que eu acho interessante, porque existe a nova IALA, e eu percebi, eu gostaria de que o senhor explicasse com mais detalhes, porque eu percebi que a nova IALA e a intenção da nova IALA, além de agregar mais órgãos, mais países, né, normatizar tudo grande, enorme, como também se equiparar a outros órgãos já existentes, como, né, a IMO, etc. e tal, sem uma certa independência desde a sua origem, né? Porque, se não me engano, o Brasil, desde o início, desde a primeira convenção lá na França, fez parte da IALA. Mas o que é a nova IALA? E se eu estou um pouco correto com relação a isso, sobre essa intenção de se tornar um órgão mais ativo e independente? Vamos lá. Aí ela foi criada em 1957. O Brasil foi convidado a participar desde o início, né? Sim. Mas só foi oficialmente aprovada a sua participação em 1961, Uhum. em que o governo brasileiro autorizou a participação da DHN como membro da IALA, né, representando o Brasil, membro nacional do Brasil, essa associação internacional, ou seja, não era uma participação governamental, mas de órgão vinculado ao governo, né, à administração Sim. federal. Então, a motivação disso realmente é bem natural, vamos dizer assim, e tem a ver com essa questão da dependência. Hoje em dia, por ser uma associação internacional, ela ter alguma coisa
que se torne uma norma, ela tem que encaminhar através de alguma outra organização intergovernamental, seja a OHI, seja a IMO, que aí sim submete aos Estados-membros a norma que foi muitas vezes, e algumas delas totalmente elaboradas no âmbito da IALA, né? Com a criação da IALA, e essa criação se dá por uma convenção. Em 2020, deixa eu ver isso, 2020 nós tivemos a convenção, a conferência diplomática em Kuala Lumpur, Uhum. para discutir essa convenção, que estava sendo discutida em reuniões pré-diplomáticas, em conferências pré-diplomáticas, e com essa conferência diplomática, que é um instrumento como se faz uma convenção, né, um tratado internacional, foi aprovado o texto, finalmente, da Convenção da Organização Internacional de Auxílios Marítimos à Navegação, que é a IALA. Aí é interessante a gente tocar nisso, porque agora, recentemente, dia 24 de maio, o Egito a gente correu para ser isso, mas vai ser o 31. O Egito se efetivou como o 30º país a ratificar a convenção, de modo que começa a contagem de 90 dias para a entrada em vigor da Convenção Internacional, da Organização Internacional de Auxílio Marítimo na Navegação, que é em si a criação da Organização Internacional. Ou seja, em dia 22 de agosto deste ano, de 2024, oficialmente fica criada a Organização Internacional de Auxílios Marítimos na Navegação. E Então aí isso a é a gente nova IALA. Isso que seria é a a nova nova IALA. ela. Essa é a nova ela. Então, dia 22 de agosto apenas que ela passará a existir. Atualmente ela ainda não existe. Existe a associação. Aí a gente começa uma fase de transição em que existirá a Associação Internacional de Auxílios Marítimos da Navegação e Autoridade de Faróis e a Organização Internacional de Auxílios Marítimos da Navegação, sendo que o próprio texto da convenção, em sua parte transitória, estabelece que os membros, os presidente, vice-presidente, secretário-geral, conselho da IALA Associação, passa a ser transitoriamente o presidente, vice-presidente, secretário-geral e o conselho da IALA, da Organização Internacional. Até que, na primeira Assembleia Geral da Organização Internacional, que está previsto para ocorrer só em 2025, aí sejam eleitos os novos membros, o novo presidente, novo vice-presidente, novo conselho, o secretário-geral, e aí as coisas vão acontecendo como a gente espera ser reeleito reeleito, não é eleito na, primeira Assembleia Geral, mas são sempre um futuro que dirá, né? Mas a partir de 22 de agosto estará criada a Organização Internacional e começam vários procedimentos internos jurídicos de transferência dos bens e dos patrimônios, das aplicações da financeira, da ALA, Associação, para a Organização Internacional, e a um determinado ponto a gente vai encerrar a existência da Associação Internacional, existindo somente a Organização Internacional de Auxílios Marítimos da Navegação. Então, é um Sim, processo que já começou há alguns anos, né? Desde o início das discussões, né? Sobre a organização nacional, sobre a elaboração da convenção, e agora, finalmente, a gente está chegando ao fim dessa novela. sim. Só um detalhe que eu em termos de mnemônicos para mim, né? IALA surgiu apenas como farol, e aí evoluiu, o nome mudou, o nome inteiro mudou, mas a sigla continuou IALA. Agora a gente está vendo, entre aspas, né, expandiu o nome, né, aumentou o nome. Só de faróis ficou conhecido como IALA, IALA, IALA.
Agora que a gente está vendo a transição com essa nova IALA, vai virar IOLA, né? Que é uma organização, mas o nome vai continuar IALA. Na verdade, o IALA é International Association of Exato, Light Science associação. Authority, né? De Autoridade de Faróis. E já foi modificada como Associação para Auxílios Marítimos e Navegação. Isso, E, atualmente, apesar do logo continuar sendo IALA, né? A nova organização é tratada como organização. A gente não tem nem chamado nos documentos de IALA, sim. né? Mas Pois é, né? não é Vai uma permanecer o nome, vai permanecer o nome. a sigla deve permanecer, como Sim, uma tradição, né? E até mesmo porque todo mundo já conhece, né? Seria um sim, troço exato. talvez difícil e não conveniente, né? Não sei, mudar a designação de ala para algum novo nome, né? Algum novo Seria, nome, né? seria o que eu falo assim, o rebranding desnecessário, né, na parte de marketing, totalmente desnecessário. Yala, Yala, acabou, todo mundo sabe que é Yala e o É que nome foi mudado. normalmente o rebranding ele faz quando você tem que mudar a imagem da Exato. associação por algum motivo normalmente demeritório, né? Um problema que É, houve, e É, aí você tem, que nem a gente brinca, né? Mudou o nome de guerra, né? é, Deu mudou o nome de lance, guerra, tem mudou o alguma coisa motivo. errada. é verdade, isso é interessante essa parte aí, porque o senhor tocou num assunto importante, que quando há alguma coisa errada, muda-se o nome da organização. Não é o caso, é Desvincular a uma tradição. imagem daquela nova É, organização do passado, né? Ou da exatamente. pessoa, né? Mas eu acho que não é o caso. A Yala tem tido um papel muito respeitável, muito apreciado por toda a comunidade marítima internacional, e eu não vejo o porquê de se alterar essa designação. Pelo menos esse é o meu ponto de vista, né? Almirante, dentro dessa questão que a IALA é uma organização intergovernamental, eu tenho aqui uma pergunta em relação a quais seriam as vantagens e desvantagens de ser uma organização com esse status intergovernamental. E aproveitando a pergunta, fazer duas perguntas. Como se dá a questão do chamado law enforcement, ou seja, regras são criadas e como é que é feito essa fiscalização dessas regras? Se isso é feito dentro do país, usando a soberania nacional de cada país, com suas instituições soberanas, e a IALA apenas dando uma coordenação das regras. E a outra pergunta seria uma pergunta mais da questão econômica, que eu farei depois que o senhor tiver a oportunidade de responder essas perguntas aí em relação a essa organização e Tá ao bom. crescimento. Vamos lá. Vantagens. A grande vantagem é a possibilidade de você não depender de outras organizações e falar na mesma estatura com as demais organizações intergovernamentais. Você não é Sim, mais uma NGO se manifestando, pedindo alguma coisa para as organizações intergovernamentais. Você é outra organização intergovernamental, falando de igual para igual e podendo baixar normas, uma vez que os membros passam a ser vinculados às normas aprovadas no âmbito da nova organização internacional. Então, essa é a grande vantagem, né, de você estar no mesmo patamar das demais organizações e poder também baixar normas com um papel com a autoridade de baixar as próprias normas, né, sem ter que pedir, encaminhar, como a gente faz muitas vezes, a IMO, junto com a OHI, porque a olha gente aí. não tem essa autoridade, né? O trabalho vai continuar sempre em termos de cooperação com a IMO, com a OHI, mas a gente vai ter uma certa independência para traçar os nossos caminhos, né? Agora tem as desvantagens também, e a principal desvantagem passa a ser a interferência política, né, que pode ocorrer, uma vez que é uma organização não de órgãos técnicos, né, mas passa a ser entre Estados. Estados da Convenção, que aí tem pela Convenção
da lei dos tratados, né, passam a ditar as normas. Elas dizem, os governos é que dizem, os estados partes que ditam o que querem e como deve. Então, pode haver uma interferência política no desenvolvimento dos temas, né? Eu não vejo como um risco, não. Porque, na verdade, esses interesses sempre estiveram em jogo, né, e sempre apareceram no âmbito das discussões e de alguns temas, né, relevantes atualmente, como aconteceu recentemente com relação à guerra da Ucrânia e da Rússia. Então, isso sempre ocorreu, mas por ser uma organização técnica e continuar sendo uma organização técnica, eu acho isso um pouco bem Distante. pouco, né? Agora, quanto à questão do law enforcement, né? Como o Dourado perguntou, em qualquer organização, né, o law enforcement passa a ser dos Estados-membros, né? Os estados que são responsáveis por colocar em prática e cobrar a sua execução dos teus cidadãos, dos teus compatriotas, né? A execução das normas são aprovadas no nome da organização. Que eu lembre, nenhuma organização técnica, pelo menos, né? Ela tem um papel de enforcement, né? A não ser organizações que são voltadas para o law enforcement, como a OTAN e outras similares, regionais e tudo mais, que tem esse papel de implementar determinadas normas geradas por outras organizações, né? Mas no caso da sinalização náutica, dos auxílios marítimos da navegação, a responsabilidade da implementação é dos próprios estados, né? Obrigado. E com relação à parte financeira, como é que a IALA ela adquire seus recursos financeiros? Cada membro ele paga uma parte para a IALA? Essa parte é igual, em termos é dividida igualmente ou é proporcional? E qual o tipo de proporção que é aplicada caso isso exista? É, o caso da IAA são as anuidades, contribuições dos membros que geram a receita da IALA, né? Além de venda de publicação, de cursos promovidos para a IALA e tudo mais. Mas a fonte de renda principal é a contribuição dos seus membros. Atualmente, a IALA tem quatro categorias, mas uma não é membro honorário, né, que é uma proforma, né? Mas são os membros nacionais, os membros associados e os industriais. Isso hoje em dia, né? E os associados são as instituições de pesquisa, de cultura, que têm um papel mais em termos técnicos e de educação. Os membros industriais são os fornecedores, fabricantes de material de auxílio à navegação. E os membros nacionais são os representantes dos governos. Com a nova organização internacional, isso reduz um pouco, que tem os membros, os Estados-partes, né, os Estados-membros, passa os Estados associados, mas diferentemente do caso da associação. Os associados são aqueles membros nacionais da associação que não se converteram em Estados-partes, né, eles passam a ser, a pedido deles e a aprovação da Assembleia ou do Conselho, passam a ser membros associados. E a figura também que existe de grupo de territórios, ou territórios ligados a algum Estado, né? A gente vê isso muito com alguns países como a França, né? Que tem territórios extramarinhos, e que eles podem se associar também à associação. E os membros industriais que vão juntar os membros industriais com os membros afiliados, os novos membros afiliados, que vão juntar os membros antigos, membros associados, que são as instituições de pesquisa científica, tudo, com os membros industriais. A ideia é se criar uma subcategoria para diferenciar a contribuição deles, né? Porque a contribuição dos membros industriais
normalmente é um pouco maior do que a dos membros associados atuais. Então, deve-se criar subcategoria, e isso é uma discussão um tanto polêmica que já surgiu, que está em discussão, mas que só vai ser finalizada no âmbito da primeira Assembleia Geral da nova organização. Né? Então, praticamente vai ficar a mesma coisa financeira, os mesmos despesas e tudo mais, um pouquinho só acrescentado, porque nós passamos a ter os números oficiais do sistema das Nações Unidas. Então, a gente vai ter um trabalho de tradução de alguns documentos, mantendo a linguagem de trabalho, o idioma de trabalho sendo em inglês mesmo. Né? Então, mas vai ter um custo um pouquinho maior em termos de tradutor e talvez de contratação de novos funcionários para fazer essa tradução. Sim, eu percebi que com a nova IALA, acho que parte disso já responde à pergunta, né? Que com a organização há uma junção maior sem ser governos, mas também com a parte industrial, os órgãos de pesquisa. Talvez por isso eu imagino que a parte política, como o Dourado tinha comentado, fica um pouco subterrânea. Até porque o assunto Yala não há muita controvérsia com relação a governos, né? Interesses governamentais muito sérios, e sim a ideia comum de normatizar toda a parte de auxílios à Mais ou menos, navegação. mais ou Mais ou menos. menos, né? Então existe Mais ou uma. menos porque hoje em dia os interesses econômicos são muito vinculados aos interesses dos estados, né? Ou seja, Sim, se confundem um pouco. E algumas indústrias têm um papel muito forte em lógico, determinados estados. Então, eles acabam se associando aos estados para defender os seus interesses e com um forte apoio dos estados. Então, a gente, infelizmente, não tem uma base industrial em termos de auxílios marítimos forte, né? É muito fraca. Agora a gente tem aumentado o número de membros industriais, mas ainda continua sendo bem, vamos dizer assim, fraca, para ser bem sincero, né? Mas aí a ideia, assumindo a presidência e fazendo a conferência que foi o ano passado, foi justamente trazer esse assunto para o Brasil, para estimular o crescimento desse setor, né? Mas os interesses econômicos de alguns países estão diretamente relacionados ao desenvolvimento de determinados produtos, determinada tecnologia que já existem, né? sim, Fazem transparentes, né, quando a gente trata das questões técnicas. entendi. Entendi. E todos os membros, uma dúvida que surgiu para mim é que todos os membros participam nesse clube, vamos chamar de clube para exemplificar para quem vai escutar a gente, é, tem a mesma joia, né? Digamos assim, tem a mesma mensalidade, tem os mesmos gastos igualitário, geral, tanto Igualitário. associações, Ou seja, associação, indústria, não, tudo igual. é. Então, os membros, os estados têm um valor, os membros associados têm outro valor, Ah, sim, e, ok. e os membros afiliados têm outro valor, devendo ser até subdividido, como eu mencionei, entre os membros atuais associados e atuais industriais, que passam a Sim, ser membros afiliados na nova organização. entendi, Né? entendi. Cada um tem um patamar, mas entre os estados a contribuição é igual, é a mesma. Sim. Eu estou falando em relação justamente à indústria e órgãos associados não governamentais. Então, tá bom, tá bem explicado. É sócio remido, sócio atleta, sócio, né? Fazendo um paralelo para que o pessoal entenda, tem essas divisões necessárias para compor. E qual a perspectiva? Assim, Brasil, já falou um pouco sobre isso, o Brasil na participação a partir do ano que vem, com essa organização, qual será um papel, o que o senhor acha sobre o papel do Brasil nessa nova organização? Bem, primeiramente, aí a gente entra num assunto interessante, que é a corrida que foi, o estresse que tem sido, né?
porque a organização já estava prestes a entrar, a convenção já estava prestes a entrar em vigor, né? Só faltava um membro, e a gente estava correndo para ser o 30º, simbolicamente, né? Como na presidência, a gente ser o 30º, for- marcar a transição, né, para a nova organização, mas tem sido um estresse danado e da ratificação, porque o Brasil, por enquanto, é o presidente da associação, vai continuar na fase transitória, mas ele não pode ficar na presidência se não for parte da convenção, Sim, entendeu? Ele não estaria, a gente entraria como membro associado da nova organização. Então, eu, junto com o Itamaraty, com o Estado da Armada, com o GSI e tudo mais, para a gente ratificar no Congresso, né, o Congresso Nacional, porque quem aprova tratados internacionais é o Congresso Nacional. Então, essa convenção passou pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado, foi aprovado pelo Congresso Nacional, teve um decreto legislativo, que é o número 23 desse ano, 2024. Então, a partir do depósito da carta de ratificação junto ao governo francês, que é o depositário da convenção, aí a gente passa a fazer parte. A informação que eu tenho até o momento é que isso estaria sendo depositado já junto ao governo francês essa semana, então essa semana a gente seria parte da convenção, né? Então ficaria mais tranquilo, ou seja, a gente já poderia até mesmo concorrer à presidência na primeira Assembleia Geral, o que não seria possível se nós não fôssemos parte da convenção. Então a gente já está, essa questão já foi resolvida, né? Então o Brasil vai participar ativamente da nova organização, como que ele tem participado é, desde final da década de 90, fazendo parte membro do conselho e tudo mais. Então, as expectativas agora são muito boas. sim, ou seja, vai deixar, porque por enquanto, como não estava definido, era como se fosse o seguinte, você é sócio, mas não é sócio atleta. Agora, com a organização, o Brasil vai se tornar sócio atleta, e para isso foi necessário essa confirmação, todo esse exequatur, digamos assim, em termos de direito, né, do governo brasileiro ratificar e estabelecer que o Brasil pode fazer parte da organização, correto? Exatamente. Ok. E, Almirante, dentro desse processo de transição que a ela está passando para a nova ala, qual o papel do presidente? O que que o presidente faz É, nesse processo? o do presidente, né, é o que preside todas as reuniões da Assembleia e do Conselho. Então, as reuniões são levadas, a condução das discussões são feitas pelo presidente, entendeu? Então, a gente faz parte do secretariado da Ayala. O secretário-geral, na verdade, que conduz administrativamente a organização e que representa também a organização. Mas a condução de todas as discussões que ocorrem, né, apesar da gente fazer em conjunto, a gente faz as 6 mãos aqui, a condução, o planejamento da condução, as discussões prévias e tudo mais, mas o presidente que conduz ali, assessorado aí pelo secretário-geral. Então, a maior discussão que a gente vai enfrentar agora vai ser já nesse ano, agora na reunião do Conselho de Transição, vai ser aprovado alguns contratos, algumas normas de funcionário, funcionamento da nova organização, né? E na primeira Assembleia Geral, o nosso grande desafio, e que ainda tem pontos bastante polêmicos, ao meu ver, é a aprovação da General Regulations, né? Ou seja, do regulamento geral da organização, de como ela vai funcionar. Todos as picuinhas, né, elas são detalhadas no regulamento geral. Até a aprovação do regulamento geral
pela nova Assembleia Geral, primeira Assembleia Geral da nova organização, vai atuar a regulamento geral financeiro da atual associação mutatis mutandis, né? Ou seja, com as adequações que se fizerem necessárias para a nova organização. Mas é um regulamento geral, e esse novo regulamento geral tem pontos ali bem delicados, né? Que ainda precisam ser bem trabalhados, bem ajustados, né? Para ser aprovado na primeira Assembleia Geral, que ocorrerá no ano que vem em Singapura. Já está definido, o governo de Singapura já ofereceu, desde a convenção, da aprovação da convenção, se ofereceu para sediar a primeira Assembleia Geral, e ela deve ocorrer no início do ano que vem, lá em Singapura, onde essas questões todas vão ser discutidas, e espero que a gente chegue, como sempre conseguimos, por unanimidade, uma aprovação da geral, que inclui também o regulamento financeiro da organização. Ou seja, o senhor está falando sempre na terceira pessoa, ou presidente, ou presidente, ou presidente. Mas o senhor é o presidente. Então, como se sente nessa transição e nessa tocada, muito Rivotril, muito sal de fruta, para poder fazer essa transição para a organização e na primeira convenção lá? Bem, em primeiro lugar, como a gente sempre fala, eu não sou o presidente, eu estou o Está, presidente. mesmo assim, é o Sou o presidente. presidente. A gente tem que ter plena consciência de que a gente Sim, ocupa uma função em caráter temporário, transitório, né? E a gente assume nesse ponto as responsabilidades por essa condução. Mas tem sido muito fácil, com a assessoria do secretário-geral, de todo o secretariado da EALA, fazer essa condução. E até mesmo com o relacionamento bem amigável que a gente tem com os demais membros partícipes do conselho da EALA, né? Então tem sido um relacionamento, um trabalho muito tranquilo, né? Por mais que de vez em quando surjam os mais delicados, né? Vamos dizer assim, mas é uma coisa muito tranquila. Eu fico lá com o pessoal lá da EALA, que eu talvez tenha tido uma escola boa, né? Porque no âmbito da Assembleia Geral, né, quando a gente discutia as questões de oceanos e direito do mar, as discussões eram bem mais acaloradas. E aí eu, como coordenador, tinha que ter um papel bem mais forte, né? Do que no âmbito das discussões da IAL, né? A ponto de algumas vezes ter que convidar alguns membros da ONU lá dos países a se acertarem em termos de texto de algum parágrafo da resolução, ou então aquele parágrafo seria retirado da resolução por falta de consenso, né? Então eram questões bem mais delicadas, muito mais políticas, né? E muito mais abrangentes do que o tema restrito dos auxílios marítimos da navegação, que tem seus pontos delicados, mas é bem mais harmônico a reunião do que no âmbito das Nações Unidas. E a gente se trata, na verdade, como a família da IALA, né? Realmente um relacionamento muito amistoso, muito amigável, muito tranquilo, né? Para resolver todas as questões, mesmo quando ocorrem algumas discussões mais sérias. A gente normalmente tem conseguido contornar isso com muita tranquilidade, graças a Deus, né? então eu estou sentindo que perdão, ainda a associação, na sua atual estrutura, né, presidência, e está bem assessorado, tem um grupo bem assessorado, talvez isso facilite muito a transição para a organização. Óbvio, vão ter problemas, né? Vão ter questões a serem discutidas, mas pelo jeito a a associação está fazendo um papel de passagem para a organização de forma já azeitada, correto? Então, isso vai facilitar a transição, correto? Não, sem dúvida, sem dúvida. Na Ok. verdade, é a mesma casa que muda de roupa, né? Vamos dizer Sim, assim. É a mesma casa que muda de roupa. A ideia é se manter os mesmos funcionários,
Sim, né? E claro. tem justo uma discussão ainda a ser feita sobre os staff rules, mas é a mesma cara, com a roupa diferente e, a princípio, tentando manter os mesmos funcionários que detêm um conhecimento muito sobre as atividades da organização. Perfeito. Almirante, eu gostaria. Você ia fazer mais uma pergunta, Léo? Assim, eu estou vendo aí em relação ao futuro da IALA, existe um desafio muito grande, né? Porque eu andei lendo a respeito, que em termos tecnológicos, né, na parte de industrial tal, nós vivemos a época de transição. Nós fomos para o Mar do Norte sem instrumentação, sem nada. Agora você não precisa identificar navio, tem AIS, etc., tem todos os equipamentos necessários, VTS no Mar do Norte, fantástico, divisão de tráfego perfeita. Eu peguei quando? Imediato, já algo já montadinho, bonitinho e facilitado, né? Não era palitinho em cima do radar, não é? Não era aqueles palitinhos de dente em cima do radar, não, que era o inferno, né? Dourado participou disso, com certeza. Hoje em dia está facilitado, mas eu percebo que existe o futuro, uma transição muito grande, até porque já está começando a surgir os MAS, né? São os navios praticamente autônomos, né? Verdadeiros drones no linguajar paisano, né? Navios não tripulados, na verdade, né? Mas que vai ser fatalmente o futuro, e aí ela vai ter que acompanhar isso, né? É, consegue já há na Yala eu já sei que tem uma preparação para essa transição, inclusive já existe na Ásia alguns navios que estão sendo testados sem tripulação. E isso vai acarretar, obviamente, maior tecnologia e maior controle dos auxílios à navegação, que serão auxílios à navegação ao robô, né, ao navio independente. Bem, é aí que começam as questões mais interessantes, né? Exato. Porque, diferentemente da IMO, por exemplo, a IALA não trata somente das naves solas. A IALA trata de todas as embarcações. Então, você está falando de embarcações de turismo, embarcações de recreio, embarcações de pesca, né? Atividades que são feitas no âmbito marítimo, né? Que precisam ser sinalizadas, né? Que receber auxílios marítimos, ou seja, muita coisa associada à IALA, além dos navios solas, né? Com que tem essas facilidades todas. Outras embarcações, principalmente as embarcações de pesca tradicional e tudo mais, elas não contam com tanto aparato tecnológico assim. Sim, Então, a gente tem um campo bem mais, né, para trabalhar, e os desafios realmente são grandes, né, porque não é um desafio só da IALA, mas de toda a comunidade marítima internacional, porque temos a questão do PNT, né, do posicionamento, do timing, né, que uma vez que tudo está automatizado, né, a gente recebe de sistemas e a gente muitas vezes esquece de pensar sobre isso e fica dependente de um sistema. E se esse sistema pifar, o que você faz? Né? Como é que vai funcionar a navegação? As pessoas estão preparadas para isso, né? Eu brinco sempre que eu fui instrutor de navegação econômica no Navio Escola Brasil. E a gente mostra, não, você tem que saber se posicionar com radar, com sextante, porque esse GPS aqui pode queimar, o sistema pode dar fora, e aí? O que você faz? Só que não é só o posicionamento, né? Tem todo o sistema de hora, que interfere em todo o funcionamento e sincronismo de sistema, né? Que tem uma absurda, né, em todas as atividades marítimas, né? O mais é um desses outro desafio, né? Que está embrionário, né? Está sendo discutido, mas tem várias questões a serem
delimitadas, esclarecidas, né? Uma delas, a primeira surgiu, né, quando se começou isso, vai ser o comandante da embarcação, né? Pode haver uma embarcação sem comandante, né? Então, Exato. começam essas discussões, por mais que tenham soluções já engatilhadas, né? Mas a questão é qual é a confiabilidade de uma embarcação? Qual a esfera de atuação de uma embarcação dessa? Porque aí você começa a ver a questão da conectividade, uma dificuldade em determinados locais muito grande, enquanto em outros você tem uma facilidade muito grande, em outras você tem uma dificuldade maior de acesso a essa conectividade, né? E aí entra um outro desafio que não é só dos marítimos, né, mas questão da cybersecurity, né, da segurança cibernética, né? Que você, uma vez que estabelece ligações, comunicações digitais, né? Vários sistemas recaem sobre um sistema digital, e se esse sistema digital está vulnerável a um ataque, então todo o sistema fica vulnerável, né? Então, e aí você vai botar um conteneiro enorme transportando container com a possibilidade de ser desviado por um ataque hacker e ser Uhum. levado para outro porto, como é que fica aí? Como é que vai se tratar disso? Ou seja, à medida em que a tecnologia vai se desenvolvendo, os desafios já aumentam enormemente, né? De modo que a gente está sempre ligado, preocupado com alguma questão que nem sempre é de fácil solução. Muitas vezes é bem complexo, não somente para o mundo dos auxílios à marítima, da navegação, mas a todo o sistema internacional como um todo. Então, são grandes desafios, mas a questão é viver, tem que se viver, né? É, navegar é preciso. É, exatamente, porque essas mudanças tecnológicas, por exemplo, a inteligência artificial, que ainda não sabemos qual será o verdadeiro impacto, né, dessa nova tecnologia. Já tem estudos sobre, por exemplo, que eles chamam de displacement, né, a redução do trabalho com a aplicação da tecnologia, substituindo o trabalho, mas, como o senhor falou, ou seja, vai ser muito difícil ter uma total dispensa do trabalho humano, e principalmente na questão da navegação, que é o assunto que nós estamos abordando aqui, por questões de segurança mesmo, né? Seja, o controle, né? É, Por exemplo, de um e ataque só fazendo hacker. uma parte, né? Só fazendo uma parte, é uma Não, coisa fundamental nisso tudo é a capacitação do nosso pessoal, né? À isso. medida que esses sistemas se desenvolvem e ficam suscetíveis, a capacitação do pessoal do marítimo, né? Ele passa a ter que ser melhor ainda, Melhor, vez mais desenvolver uma capacitação melhor ainda, mais aprimorada para lidar com todos esses desafios. Então, realmente um aspecto bem amplo de desafios, né, que a gente precisa apontar, né, e se preparar e dar soluções para que a gente não venha a piorar as questões dos problemas que já existem, né? sim, até porque na questão marítima tem não só a parte da segurança, da navegação, mas também tem um fator de impacto ecológico que um acidente marítimo pode causar ao meio ambiente, como já vimos no passado, em algumas ocasiões, infelizmente. E eu queria, então, Almirante, agradecer aqui, em nome do Instituto Mar Futuro, a sua participação. Foi um podcast bastante informativo, interessante, a respeito da Organização Internacional de Auxílios Marítimos e Navegação, da nova organização. O IALA, o Almirante Marcos Almeida, presidente dessa organização, abordando aqui esse tema que é de suma importância para o nosso setor marítimo. E o Brasil, um país com uma costa imensa, 8.000 quilômetros de costa,
A nossa missão do Instituto Mar Futuro é trazer conhecimento e atrair mais brasileiros para essa função, para essas atividades marítimas, aqueles que não conhecem e através desses podcasts passam a ter mais informações e observar aí grandes oportunidades nesse setor, não só o setor marítimo, setor portuário, offshore e setores afins. Então, agradeço imensamente sua participação através dessas respostas às nossas perguntas. Eu gostaria de passar agora também a palavra ao Leonardo também para fazer os seus agradecimentos finais e deixar o senhor aí fazer a sua última fala para falar a respeito do que o senhor vê de perspectivas do futuro do Brasil e o mar. Leonardo. Bom, antes de mais nada, esclarecer, porque é uma visão que eu tive, né, na pesquisa sobre o IALA mais aprofundado com relação ao próprio tema IALA, nova IALA. Apesar de ser uma nova IALA, na minha percepção, é a IALA, o próprio nome, que mantém o símbolo do farol que existiu a vida inteira, continua, né, o tema. Agregando, vão agregando tecnologias, valores, problemas, mas a situação é a mesma, não é a modificação daquilo do IALA. A IALA vai se expandindo, né, de tal forma que nós estamos chegando a esse ponto agora, e tê-lo na transição é interessante, porque conheço sua performance, né? Dizem que nossa vida é marinheira, né? Tanto marinha mercante, marinha de guerra, a gente conhece as pessoas desde garoto. Então a gente conhece um pouco da personalidade e de como vai ser conduzido o trabalho, vão ser conduzidos trabalhos no futuro. As outras profissões não têm isso, né? Da gente, de perceber o seguinte: quem que está lá no na Yala. Quem é o presidente da Yala? O almirante Marcos Almeida. Eu sei como é que ele faz, como é que ele trabalha, etc. Essa é a vantagem do meio naval, né? E perceber que a Yala, mesmo crescendo, aumentando esse símbolo que se mantém até o termo farol, que é um dos itens, um pequeno item da, da, da complexidade que está se tornando a Yala. Lembrando que nós estamos pensando sempre no navio maior, sinalização náutica no navio maior, e bem lembrado, embarcação, pesqueiro, cujo tripulante nem sabe escrever direito, né? O pescador bem rústico, e nós temos que ter atenção a eles também. O senhor deixou bem claro aí, e eu espero que tudo corra bem nessa transição, e agradeço a sua participação. Eu achei importante a gente ter lutado, entre aspas, para que esse podcast fosse realizado, para lhe esclarecer e agradecer a presença e explicação do almirante Marcos Almeida. Bem, o Dourado e Leonardo, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui no IMAR, aqui conversando sobre a Ayala. Para mim é uma satisfação muito grande poder transmitir essas informações para o público da comunidade marítima, que está sempre interessado e é importante que conheça o que está no universo marítimo, né? Agora, mais ainda, eu quero cumprimentar aí você pelo IMAR, pelo Instituto Mar Futuro, né? Porque eu tenho trabalhado já em assuntos marítimos há algumas décadas, né? E realmente o mais importante nesse trabalho que eu fiz de política pública na FEMAR, na Fundação de Estudos do Mar, a questão primordial que carece muito no Brasil é a conscientização da sociedade sobre a importância do mar. Tudo depende disso. Se a sociedade não está imbuída dessa consciência no Brasil. No Brasil, infelizmente, somente o viés ambiental é desenvolvido e normalmente plantado por interesses alheios, né, interesses nacionais. Não que não seja importante, mas é super importante. Mas, como eu sempre lembro, a sustentabilidade é um tripé. Não é só um pé de ambientado, né? O tripé da sustentabilidade é social, econômico e ambiental.
Então a gente tem que dar atenção a esses três países se encontra, a sociedade internacional se encontra. Então, é que eu sempre tenho um slide que eu apresento, né? Eu devia ter preparado aqui para mostrar, mas é um caldeirão de sopa e as pessoas servindo uma multidão enorme, né? Significa muito bem o papel de como se dá as questões no âmbito internacional. O último a chegar, talvez não tenha sopa para ele, né? Então a gente tem que realmente se meter nessas discussões, participar e defender os interesses, não os interesses atuais, os interesses do Brasil para daqui a 300 anos, 400 anos, uma noção de longo prazo que, infelizmente, não existe na nossa cultura, na nossa sociedade. Mas os nossos tataranetos, né, eles vão precisar do mar, eles vão depender do mar. E só vão ter acesso ao mar se nós tivermos preparado esse caminho para eles. Então, parabéns e obrigado pelo convite. E eu me coloco à disposição para tratar de outros temas também aqui com vocês, né, sobre direito do mar, sobre política marítima, sobre geopolítica do mar, sobre vários assuntos que eu tenho trabalhado ao longo do tempo e que teria muito prazer em compartilhar aqui com vocês aqui no âmbito do IMAR, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Almirante. Nós estamos aqui abertos, obviamente, com as portas abertas para novos podcasts, novas sugestões de tópicos relacionados ao mar e assuntos afins no futuro, quem sabe um futuro próximo, para que os nossos ouvintes tenham mais curiosidade e interesse por essa atividade. Como o senhor falou, nós realmente, depois de décadas trabalhando nas nossas profissões, nós temos a missão comum de passar às novas gerações condições melhores do que aquela que nós encontramos e Sem dúvida. contribuir aí dentro da nosso período de vida para o desenvolvimento não só do Brasil, mas da sociedade em geral. Eu acho que essa que é a nossa principal missão como ser humano e pelas oportunidades que nós recebemos da própria vida e das nossas respectivas famílias. Então, eu gostaria de agradecer e falar a todos que estamos aqui terminando mais um podcast do Instituto Imar Futuro. E como de praxe, desejo a todos vocês que tenham aí um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, dependendo do local onde vocês estejam, da hora que estão nos assistindo. E, mais uma vez, desejo a todos aí bons mares, mar de Almirante e céu de brigadeiro a todos. Um abraço, até a próxima. Abraço.